Circuito em paralelo. O circuito em paralelo ocorre quando tenho mais de uma resistência ligada em paralelo. Por exemplo, nesse caso nós temos 3 resistências ligadas em paralelo. Então, observem que se nós temos aqui uma corrente que está percorrendo esse condutor, no momento que ela chega nesse ponto aqui, o que vai acontecer? Aqui ela vai se bifurcar, ou seja, parte da corrente irá nesse sentido, parte irá nesse sentido. E passará pela resistência R1. Veja, essa parte da corrente que continua aqui, vou representar aqui, essa parte da corrente, aqui nesse ponto também irá se bifurcar, ou seja, parte tomará esse caminho, parte continuará reta. Então, nos 3 resistores vão passar diferentes correntes, ou seja, cada bifurcação que eu tiver ali, eu vou ter uma corrente diferente passando. Então veja, nesse caso nós teremos 3 correntes diferentes passando por aqui. Veja, a tensão que percorre o sistema é a mesma, porque a tensão que eu tenho nesse ponto e nesse aqui é o mesmo. Como ele está ligado direto a esse aqui e aqui, então veja que eu tenho a mesma tensão passando pelos 3 resistores. Então, como que a gente determina a resistência? Então, a resistência da fonte vai ser igual em todo o percurso, ou seja, indiferente da potência do resistor. Já as correntes, como nós podemos ver aqui em cima, elas são bifurcadas, ou seja, cada vez que eu chegar nesse ponto, parte da corrente continua reta, parte desce para passar por esse resistor. Então, quando passou a corrente nesse resistor 1, quando ela passou no resistor 2 e quando ela passou no resistor 3, são 3 correntes diferentes, eu somo as 3 correntes e me dá a corrente total. Então, a corrente que eu tenho nesse ponto aqui vai ser a corrente total, que é o somatório das 3 correntes. Um pouquinho mais complexo é o cálculo do resistor equivalente. O resistor equivalente, para ser calculado, eu posso fazer de várias formas. Primeira forma, se eu tenho 3 resistores com resistências diferentes, eu posso fazer com que o inverso do resistor equivalente seja igual ao inverso dos 3 resistores. Esse processo de calcular mais de um resistor, mais de 2 resistores ao mesmo tempo, ele não é muito interessante porque ele te dá aqui uma equação, né, que você tem que tirar o mínimo múltiplo comum e tal. Então, o que a gente pode fazer é sempre a gente resolver de 2 a 2, ou seja, nós pegamos 2 resistências, nesse caso R1 e R2, e transformamos em uma resistência equivalente. Essa resistência equivalente nós utilizamos juntamente com R3 e calculamos uma outra resistência equivalente. Então, veja bem, se a gente está trabalhando com 2 resistências equivalentes, aqui nessa fórmula nós podemos ver como que a gente pode fazer para simplificar isso daqui. Então, eu pego o inverso da resistência equivalente, vai ser igual ao inverso da resistência R1 mais o inverso da resistência R2. Até aí tudo bem. Então veja, se nós tirarmos o mínimo múltiplo comum de R2 e R1, vai dar R1 vezes R2. Então, se eu pegar R1 vezes R2, dividir por R1, vou ter R2. Vezes 1 vai dar R2. A mesma coisa, se eu pegar R1 vezes R2, dividir por R2, vai sobrar R1. R1 vezes 1 vai dar R1. Então, essa conta simplificada, como é que fica? O resistor equivalente pode ser entre duas resistências, pode ser dado pela seguinte equação. A multiplicação dos dois dividido pela soma dos dois resistores. E quando eu tenho mais de um resistor com a mesma potência, por exemplo, eu tenho 2, 3, 4, 5 resistores, digamos que com 100 ohms. Então, basta eu pegar o número de resistores que eu tenho. Eu pego a potência da resistência e divido pelo número de resistores que eu tenho. E eu, consequentemente, vou ter o resistor equivalente.